E a gente volta a falar sobre o acidente que ocorreu neste final de semana em Verdelândia, no norte de Minas, na tarde desta segunda-feira. O sargento da Polícia Militar que provocou o acidente com 5 mortes na MGC 401 se apresentou na Delegacia de Trânsito de Janaúba. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito estava acompanhado de 2 advogados, mas permaneceram calados durante as investigações. O policial vai ser intimado para ser ouvido. E a gente continua falando sobre o assunto. A liberdade provisória permite o acusado responder ao processo em liberdade até a sentença penal. Saiba mais sobre esse benefício na entrevista de Silvana Monteiro com a juíza da primeira vara criminal da comarca de Belo Horizonte. Quais são os tipos de liberdade provisória? A liberdade provisória é prevista na modalidade com ou sem fiança, além de medidas cautelares determinadas na lei que poderão ser fixadas pelo juiz a fim de assegurar que aquele elemento que não terá prisão decretada possa responder responsavelmente ao processo em liberdade. Certo. E em que casos, a liberdade provisória pode ser aplicada e em quais casos ela pode ser negada? A liberdade provisória está diretamente ligada à prisão preventiva. Em não sendo o caso de prisão preventiva, obviamente, terá a liberdade provisória. O juízo inicial recebe o auto de prisão em flagrante hoje nas audiências de custódia e ele decidirá, ouvida a defesa e acusação, sobre a conveniência ou não do decreto da custódia preventiva. Isso não sendo feito, o flagrante automaticamente será será concedida automaticamente uma liberdade provisória. E aí, nos casos de fiança, sim, ou com outras medidas eficazes que serão arbitradas. Certo. O réu que é reincidente, ele tem o direito à liberdade provisória? Em um primeiro momento, sempre dizemos que é quase impossível, mas essa realidade pode ser revista em processos, obviamente, individualizados. E eu citaria como, por exemplo, um acusado reincidente que não é específico, que já cumpriu a sua pena, que tem os requisitos, tem endereço certo, profissão definida e que pode, por exemplo, ter cometido um crime até afiançável. Por que não conceder a liberdade provisória para ele até sem a fiança, se ele for hipossuficiente? Mas aí substituiríamos essa condição por uma outra cautelar ou mais. Muito obrigada. E vamos falar de tempo agora. Confira como ficam as temperaturas para algumas cidades do norte de Minas para esta quarta-feira. Nesta quarta-feira, em Montes Claros, há predomínio de sol, apenas com pouca variação de nuvens durante o dia e sem previsão de chuva. As temperaturas oscilam entre 16 graus a mínima e 33 graus a máxima. Já na cidade de São João da Lagoa, mínima de 16 e máxima também de 33 graus. Em Coração de Jesus, o dia permanece com sol, a mínima é de 17 e a máxima de 35 graus. No município de Pirapora, as temperaturas variam entre 16 graus a mínima e 35 graus a máxima. E ontem teve rodada do Brasileirão, o Atlético empatou com o Bahia. Foram 3 gols nos últimos 10 minutos, o que fez com que os torcedores do Atlético Mineiro e Bahia fossem da euforia à tristeza em pouco tempo. No fim, após 2 gols, já nos acréscimos, um empate de 2-2 na Fonte Nova pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Resultado ruim para a equipe mineira, que vencia e perde a 3ª colocação para o Internacional. O Atlético Mineiro chegou a 27 pontos na 4ª colocação, 7 a menos que o líder Flamengo. Apesar de tudo, a gente soma um ponto, sobe mais uma posição na tabela, terminamos em 4º. Eu acho que terminar em 4º mostra que a gente está fazendo um bom trabalho. Mas é claro, a gente quer mais coisa, quer buscar resultados melhores, porque a gente sabe que a gente pode. Eu estou muito feliz de ter marcado pela primeira vez com a camisa do Galo. Fico feliz também pelo jogo, não foi um resultado ruim. Pelas circunstâncias do jogo, o empate é bom, fora de casa. Eu fico triste pelo gol no final,
Mas acho que nosso time fez um bom jogo e agora é pensar no próximo jogo dentro de casa. O próximo jogo do Atlético é na próxima segunda-feira contra o Internacional, às 8 horas da noite no estádio Raimundo Sampaio. E no próximo bloco a gente fala de um setor que está aquecido, os das festas infantis.